Oi, gente, boa noite. A minha conexão caiu e estava conversando agora com o Wilton Freire. A gente está numa live e a minha conexão caiu, mas eu vou tentar fazer de novo a conexão com ele para a gente dar início, a gente continuar nosso bate-papo hoje à noite, tá bom? Daí a gente vê a questão do áudio, como que tá, está melhor. Vamos lá, gente. Espero que dessa vez dê certo. Engraçado, sempre tem uma falha nossa nas lives, né? É ao vivo, é um negócio meio doido, mas a gente vai se adaptando, se acostumando a essa nova tecnologia, né? De ensino e de comunicação, de interatividade. Oi, Oi, professor, melhorou? melhorou muito agora. Estou escutando bem você. Espero que fique assim. Eu também. É ao vivo, né? Ao vivo é assim, faz parte. A Acontece, gente tá. acontece. Acontece muito, e muito. Né? Bom, eu tava. Boa noite para todo mundo que está entrando aí. E eu tava falando assim, como é honroso para mim dividir essa live com o senhor. Não sei se é senhor, se é Sim, você. você, fica à vontade, fica à vontade. É. E assim, principalmente porque eu tive uma passagem curta aí pela Unicorp, né? Certo, E daí, assim, eu tenho trabalhado muito nessa questão do ativismo digital. certo. E por ser assistente social, ver questões de demandas sociais, políticas, educação, né? Então a gente tem feito assim compêndio de várias lives com protagonista, com gente que tem relevância, gente que tem história para contar e assim você, professor, é uma dessas pessoas assim, né? Eu sei que você nasceu em Itabaiana, né, na Paraíba. Isso. Itabaiana. Eu acho que eu já estive alguns anos atrás, quando eu era adolescente, né, num trabalho É, missionário. Aí hoje eu é, vendo um vídeo seu, né, você falando que nasceu em Itabaiana, né, que abriu um isso, núcleo lá. Eu falei, nossa, ele é de Itabaiana. Por isso que ele fala bem nordestino mesmo. E, é verdade. e, e assim, bom, deixa eu me apresentar um pouquinho para quem está nos ouvindo hoje, né? Eu me chamo Ana Tá. Moreira, sou formada em teologia e assistente social pela Faculdade FPB. Atualmente eu estou me graduando em gestão empresarial, com ênfase em responsabilidade social, e tenho trabalhado com imigrantes e refugiados aqui em Maringá. Sou da cidade de Maringá, atualmente morando há 2 anos, eu e meu esposo, Mauro. E assim, mas a minha essência é paraibana. Então, assim, eu tenho assim, aprendido muito com essa cidade, mas não deixado jamais de pensar como a gente pode contribuir para a questão educacional e de forma assim, a influenciar as pessoas a pensarem fora da caixinha, né? E aprenderem a terem referências e influências, né? O professor pode falar, eu tô meio enrolada aqui com o meu cabo, mas É. vou ajeitar aqui. E o cabo que caiu. Então tá. Assim, de antemão, o meu muito obrigado, tá? Meu muito obrigado pelo convite, tá certo?
Eu é que me sinto honrado em poder contribuir com o seu trabalho, tá bom? Ora missionário, ora ajudando por meio da comunicação, sejam elas lives, sejam elas é, por meio do seu WhatsApp, Facebook e demais redes sociais. Eu sei que você está sempre predisposto a ajudar e para mim é um grande prazer ajudar a você, a ajudar pessoas, dessa vez por meio da educação, não é? Essa é a minha praia, essa é a profissão que eu escolhi, essa é a missão que eu escolhi, não é? Sou muito feliz por estar na educação, Deus me contemplou na idade que eu tenho hoje, tenho 50 anos, me fazer chegar e estar num ambiente que eu sou literalmente apaixonado, e é por isso que criamos a Unicorp Faculdades, que para mim também tem ajudado a muita gente, e é só um grande prazer estar com você, tá bom? Eu quero já de cara, com a sua permissão, agradecer também a presença aí de vários amigos que já entraram, já estão Sim, nos contemplando aí, né? É o caso do amigo Lúcio Henrique, do amigo Eronildo, da professora Daniele, da professora Mota, da professora Catiana, da nossa, própria professora. Unicorp que está acompanhando, né? Então aí a gente está falando de alguns amigos, mas estamos falando aí de pelo menos 3 diretoras da instituição, são bem mais, né? São bem Muito mais. bem-vindo. Mas aí acredito que isso é fruto da sua competência, da sua credibilidade, do quanto as pessoas acreditam no seu trabalho, né? Acreditam no seu trabalho, acreditam na sua força, no desejo de ajudar outras pessoas. Acabou de entrar o Wilson é um familiar também, outra pessoa Bem, que de legal. Deus abençoada, que também gosta de ajudar muitas pessoas por meio da educação. Professora Catiana, que eu já falei, a Fabíola acabou de entrar, não é? Então, um grande abraço Sim. a você e a todos esses outros aí que estão dividindo esse momento conosco. Ótimo. Eu deixo o meu abraço aqui do Paraná. Para mim também é uma satisfação imensa dividir não só com o professor Hilton esse momento de conhecimento, mas esse momento de conexão de pares, de ímpares, né? A gente vive num Claro, Brasil onde mais de 22 milhões de jovens sonham em ser empreendedor. Mais de certo. 22 milhões de jovens sonham em ter uma empresa, né? Sonham em empreender em algo. E a gente vai falar hoje sobre um assunto muito pertinente, professor Hilton. E vocês que estão Certo, chegando agora, a educação e a questão empreendedora em tempo de crise, né? A educação e o certo. empreendedorismo em tempo de crise. A gente está vivendo realmente uma das. Eu ia até fazer uma pergunta fora do meu script aqui, né? Que a gente conversou antes. Fique à Professor vontade, se eu não Hilton, souber, eu vou procurar os universitários, viu? vou procurar a Janaína. A Janaína está aqui, a professora. Um Isso, abraço, um isso, muito beijo. bem, muito bem. E quantas quantas crises econômicas você já viveu, professor? Para a gente abrir essa conversa, para a gente É, entender o que é tá, crise, né? De quem viveu. tá. Pelo menos umas 3, né? Desde um momento um pouco mais distante do plano Collor, aquela questão dos governos segurarem, prenderem, confiscarem o seu dinheiro, né? O saldo que você tinha nos seus bancos e demais. Até agora já passamos por algumas, né? Já passamos por algumas. E o empreendedorismo tem isso, sabe? O empreendedorismo tem isso. É, em muitos momentos, principalmente no início, eu posso arriscar e dizer que 80% dos seus tempos, dos seus momentos são muito difíceis. 80% do seu tempo são muito difíceis. E que dá uma vontade enorme, infelizmente, de vez por outra, querer desistir, sabe? Querer desistir. Uhum, E eu digo sempre que desistir nunca, jamais, em momento algum. Por quê? Só quando você só quando você desiste, você é um perdedor. Só quando você desiste, você é um derrotado, né? Quando a gente acha que já não consegue mais, de maneira nenhuma, tá dando
para superar esses momentos difíceis, a gente tem aí pelo menos ainda 20% de fôlego, e que muitas vezes a solução do problema está no último segundo, sabe? No último segundo. Então, empreendedorismo tem muito dessas coisas. O que é que eu sempre recomendo para quem quer empreender? E aí não interessa se é algo que você está buscando fazer na área industrial, comercial ou prestadora de serviço. O que eu sempre recomendo é que você, de cara, faça duas coisas. A primeira, procure empreender em algo que você gosta. Algo que você gosta. Algo que te Exato. faz feliz. Tá? Isso é uma coisa. A outra coisa é empreender em algo que você tenha o mínimo de conhecimento. O mínimo de conhecimento. Tá? Por quê? Porque você imagina você assumir um projeto, acolher um projeto, idealizar um projeto, iniciar um projeto, onde você procura fazer algo que você nem gosta e nem tem o mínimo conhecimento. Isso é sofrimento anunciado, né? Isso é Exato. sofrimento, é sofrer já por antecedência. Sofrer por antecedência. E aí, não precisa de maneira nenhuma que empreendedorismo seja algo que tenha necessariamente que passar por sofrimento. Não precisa. E para isso, não deve ser um jogo, sabe, de arriscar apenas. É preciso que se saiba fazer ou pedir a quem sabe um plano de negócio, né? Um plano de negócio. O Sebrae, por exemplo, ele tem vários modelos de plano de negócio. Na nossa instituição, né, nós temos vários professores, inclusive entre eles o professor Edivando Fernandes, que é um professor doutor em Sim. administração, que quem precisar de um plano de negócio, não precisa ser cliente da Unicorp, não precisa ser aluno, não precisa ser funcionário, não precisa ter nenhum tipo de negócio com a Unicorp, não precisa ter nenhuma parceria formal. Basta dizer que precisa de ajuda para montar um negócio, e o professor Edivando Fernandes é um dos professores da instituição que está predisposto a te ajudar a construir esse plano de negócio, sabe? Esse plano de negócio. Sim. Mas aí, se você precisa, no seu plano de negócio, de ajuda extras do tipo, de. Deixa eu voltar um pouco e dizer assim. Se você me pergunta, né, ô professor, e hoje, quando alguém pensa em empreender, aonde, em que lugar, em que local, sabe, em que segmento essa pessoa deve empreender? Os segmentos são basicamente o industrial, o comercial e o prestador de serviço, a prestação de serviço, né? Então, as pessoas às vezes perguntam para mim, professor, você acha que a pessoa deve empreender na indústria, no comércio ou na prestação de serviço? Eu costumo dizer o seguinte, empreenda naquilo que deveria ser de única e exclusiva responsabilidade dos governos, e infelizmente eles não fazem. Eu faço questão de dizer que eu não estou falando mal de governo, eu não falo mal de governo algum, eu não falo mal de governo algum, Uhum. mas as pessoas sabem que é na segurança, é na educação, né? Principalmente nessas áreas, e na saúde, que deveria ser, em quase sua exclusividade, a responsabilidade dos governos gerais, do mundo inteiro. Eu estou falando de governo específico algum. Porém, essas áreas, principalmente aqui no Brasil, é de grande deficiência, né? É de grande deficiência. As pessoas têm uma grande necessidade disso e não são contempladas com isso. Então, Sim. primeira coisa eu diria, empreenda nessas áreas. Empreenda na área de educação, empreenda na área da saúde, tá certo? Empreenda na área de segurança. Nós que fazemos a Unicorp, por exemplo, resolvemos empreender na área da educação, né? Pois bem, mas até pela nossa formação, né? Até pela nossa formação, a gente teve sim um plano de negócio. É preciso que a gente inicie a estruturação do nosso negócio a partir do plano de negócio. Até porque toda boa ideia nasce de, digamos assim, de uma necessidade, né? A gente pode dizer. Certo, Quando certo, você certo. falou assim, professor, sobre educação, vocês passaram, você deve estar à frente desde o início, você é o fundador na Unicorp, né? Sim, E daí é que eu penso, essa era analógica agora,
essa transição do analógico, né, para Certo. o O digital. digital. E Certo. isso, assim, isso digamos assim, um processo que não foi tão fácil, né? Eu acho que se tornou mais agressivo depois ou no período, a gente ainda está vivendo, né, das crises que ocorreram. Porque a gente percebe que esse tipo de ensino híbrido, né, Certo. da comunicação analógica passando para o digital, trouxe para os novos empreendedores e para os empreendedores que já empreendem como você há bastante tempo a visionalizar, visualizar ou enxergar oportunidades jamais vistas, né? Pelo que eu percebo, os cursos da Unicorp, a maioria hoje está na plataforma digital, não é isso, professor Hilton? Isso mesmo. Olha só, eu preciso mandar um abraço aqui, Ana, porque são pessoas que fazem parte aí do nosso dia a dia, nos acompanham, produzem junto com a gente, ajudam ajudam a Unicorp, a mim, a Unicorp a ajudar outras pessoas. Eu preciso mandar um abraço porque estão aqui colaborando com a gente, a professora Fernanda Brambila, ao Jailson, Legal. um amigo particular, ao Marcelino, um amigo muito próximo, muito amigo, muito próximo de nós. O filho dele também é aluno da Unicorp, faz o curso de administração, de bacharelado. Boa, legal. A Anne Ruiz é uma das pessoas que trabalham com a gente, arquiteta, né? E que, nesse sentido, quem está querendo empreender por meio dessa área, ela pode ajudar também. O Jadivan é outro amigo, né? A professora Kátia Gerlânia, que é uma das diretora acadêmica da instituição, também está com a gente aí. A Olga Maria Bonifácio está com a gente sempre, manhã, tarde, noite, madrugada, nos acompanhando nessa luta enorme aí de tudo. A Cláudia também está com a gente, não é? O Marcelino está mandando um abraço aí para todos nós também. O Geraldinho, um Outro amigo de abraço. muitos anos. E aí, daqui a pouco, eu falo o nome de muitos outros aí que estão com a gente, pessoas que nos ajudam a ajudar outras pessoas, que moram no nosso coração, que têm acompanhado nosso trabalho e que estão aí contemplando aí a sua credibilidade, tá bom? É, Ótimo. é, e Abração. aí, você falava, né, Ana, sobre essa passagem do analógico para o digital, né? E Sim. o que é que basicamente mudou, o que é que basicamente buscou, qual o principal objetivo dessa mudança? Velocidade. Né? O principal motivo inicial, velocidade, velocidade. E só depois da velocidade, quantidade. Então, o que acontece? Veja só, o Magazine Luiza tem quem diga que já fechou e tem quem diga que vai fechar 50% das suas lojas físicas. Antes da Uhum. pandemia, ninguém pensava assim. O próprio Magazine Luiza não pensava desse jeito, tá bom? E, de repente, agora, em função da pandemia, o Magazine Luiza passou a fazer isso. Mas não foi só o Magazine Luiza, muitas outras redes físicas Sim. fizeram isso. O que é que basicamente aconteceu? Aconteceu essa mudança da velocidade, né, e da quantidade no sentido de que, por meio das redes, o alcance das redes, o alcance ao seu cliente, né, a proximidade do seu cliente, ela é muitas vezes mais rápida e maior, né? Mais rápidas e maior. E aí o que acontece? O Magazine Luiza percebeu, por exemplo, que ao invés de ter em cada loja, sei lá, 10, 15, 20 vendedores concentrados no mesmo espaço físico e esperando que as pessoas procurassem eles ali, o que é que está sendo feito agora? Essas pessoas estão em casa e estão vendendo do mesmo jeito. Estão vendendo do mesmo jeito. Ou seja, o Magazine Luiza desmembrou uma loja física em 15, 20 lojas virtuais. Porque cada vendedor passou a ser uma loja virtual, trabalhando no seu tempo, no seu time, no seu home office, né? E com a disponibilidade de tudo, ou quase tudo, que se tinha no físico. Não Uhum. é? Exato. Um catálogo digital enorme, rápido, porque se manda para qualquer parte do mundo digitalmente,
questões de preços e barganha por esses preços, entre outras formas de se comercializar. Ele também tem ali o seu patamar, ele sabe até onde pode ir. Se ele precisa de um gerente que decida algo que ele não sabe, ele tem lá um login, tem uma senha para poder entrar, para poder solicitar, e tem o mesmo login sendo do outro lado de uma pessoa que pode liberar uma negociação. Ou seja, quando eu falo de velocidade e quantidade, velocidade porque agora ele tem uma loja física, ao invés de uma loja física, tem 15, 20 vendedores em casa. Quantidade porque é lógico que você em casa, no cômodo do seu home office, buscando nas suas redes sociais essas pessoas, ou seja, esses clientes, você vai ter muito mais do que se você tiver em uma loja física, em qualquer parte da cidade, esperando que as pessoas te procurem, né? No ponto de vista da educação, a gente saiu do presencial para o digital, né? Do presencial para o digital, para o online, para o EAD, para o suposto à distância. Suposto à distância, por quê? Porque, na verdade, a gente está muito próximo. Hoje, nesse momento, você está em que estado? No Paraná, cidade de Maringá. Na cidade de Pois bem, Maringá. então, você está no Paraná, cidade de Maringá. Eu estou aqui em João Pessoa, Paraíba. E nesse momento, pelo menos a sensação que nós temos, eu tenho, por exemplo, que estou muito perto de você. Ontem a gente estava a meio metro, não é? E hoje nós estamos a quilômetros, e para mim eu estou me sentindo muito bem falar com você, é como se você estivesse aqui do meu lado. Não é? Então, Sim. Essa passagem do analógico para o digital trouxe todas essas mudanças e ainda superou essa barreira do que é distância. A gente nem pode dizer mais ensino à distância, é ensino online mesmo. A distância não tem tanta distância assim. Eu posso falar com qualquer pessoa agora do mundo inteiro, né? Então, do ponto de vista da educação, saímos do presencial para o online, né? Para o online. E, obviamente, alguns alunos, uma minoria mesmo, 2, 3% no máximo, não gosta inicialmente, porque é novo, o novo realmente choca, né? Mas depois que faz a primeira aula à distância, online, a segunda, se habitua. Tanto que tem hoje vários, um bom percentual de alunos que dizem para a gente que se fosse preciso continuar no online, para ele seria melhor. Ele gostaria de ficar no online, não voltar para o presencial, por incrível que possa parecer para algumas pessoas. Professor Hilton, muito bom. Professor, a Unicorp enfrentou alguma... Claro que sim, a crise, mas eu digo a dificuldade de poder fazer essa transição no meio de uma crise de pandemia. Né? A crise financeira, a questão da redução de custos, o fato de que as pessoas, assim, o seu público ou não, poderiam correr o risco de perder o seu emprego, a sua renda. Como que foi também esse lidar com essa demanda assim, para a Unicorp? Se você, como presidente da Unicorp, fundador. Tá, deixa eu te dizer. Por incrível que pareça, a Unicorp, ela não sentiu tanto economicamente, financeiramente, esse momento de pandemia. Vou dizer a você por quê. Primeiro, hoje nós temos internamente 21 funcionários. Eu acredito que a gente poderia conduzir a nossa empresa talvez com 12. Nesse sentido, a gente tem quase o dobro de pessoas. Qual é a ideia? A ideia é que as pessoas possam ser bem atendidas. Ao invés de 2 pessoas no financeiro, por exemplo, nós temos 3. Ao invés de 2 pessoas na secretaria, nós temos 3. Ao invés de, sei lá, o diretor de uma determinada área, mais o diretor da área B, a gente tem um terceiro diretor que auxilia esses 2 e que, na falta de um, o terceiro dá conta. Ou seja, nós temos quase o dobro de funcionários que nós deveríamos ter, para justamente atender muito bem. Ou seja, a gente dá uma atenção ao aluno muito próxima, coisa que ele não consegue nas outras. Eu tenho certeza disso, ele não consegue nas outras. Obviamente que a gente tem defeitos, a gente tem pontos de melhoria, muitos pontos de melhorias, mas no dia a dia a gente procura estar muito próximo do aluno, muito próximo do aluno, de uma forma que a gente deixe pouco espaço para reclamação, certo? Isso é uma coisa. O aluno se sente da gente, ele se sente uma pessoa privilegiada,
para mim, que sou mais velho, tenho 50 anos, eu tenho muitos alunos com 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 anos, 30 anos, eu os trato como verdadeiros filhos. Então, eles sentem que eles não são apenas um número, eles sentem que eles não são apenas um carnê, Que bom. eles sentem que eles não são apenas uma mensalidade. Não é esse o nosso pensamento, sabe? Sim. O nosso pensamento é que eles se sintam em casa e que na Unicorp eles saibam, e que a Unicorp é uma extensão da casa deles, e que e nessa casa o que está sendo trazido para eles é educação, sabe? Isso é muito importante, isso é muito, muito importante, muito importante. A outra coisa, existem cursos, Ana, por exemplo, existe um curso de aba que no Centro-Oeste, custa aproximadamente uma média de 1.800, 1.900 reais. A gente já chegou a ver o teto de 2.700 reais. E que esse curso, ele custa na Unicorp apenas 350 reais. E olha, que eu estou falando do curso de pós-graduação mais caro da instituição. O curso de pós-graduação mais caro da instituição, 350 reais. Por quê? Era aí que eu queria falar. Os cursos da Unicorp, eles são em média, 189 reais, 199 reais. Ou seja, início da conversa, dessa parte da nossa conversa, nós não tivemos praticamente problema financeiro. Por quê? Porque as nossas mensalidades são tão baratas, são tão acessíveis. A gente tem um desejo, uma vontade, uma gana tão grande de fazer com que o aluno da gente não passe pelo que o professor Hilton Freire passou para estudar, que quem me conhece sabe que eu lavei carro no meio da rua, entre outras coisas. A gente tem tanta vontade de fazer com que as pessoas não passem pelo que eu passei para estudar, que as mensalidades são muito baixas. E aí o que acontece? O aluno vai barganhar, vai querer barganhar um preço que já é super especial. Ele vai nos deixar, por conta da pandemia, para ir para uma outra faculdade pagar 3 vezes mais? Com certeza não. Né? Ele vai arriscar um tratamento que a gente sabe que é muito bom, um atendimento que é muito bom, uma proximidade do aluno que é muito boa, uma relação muito humanizada que eu tenho certeza que existe. Ele vai arriscar buscar noutra instituição? Com Né? certeza. Entendeu? É o diferencial, né? É o Pois é. diferencial. Pois é. Então, assim, a gente não teve maiores problemas quanto a isso, sabe? Nós não tivemos maiores problemas quanto a isso. E isso para a gente é motivo de muita alegria, muita alegria. Eu quero abraçar aqui, professora Ana, a professora Martila. A professora Martila está com a gente, é a Seja responsável bem-vinda. pelo polo lá de Itabaiana, está fazendo um excelente trabalho, inclusive iniciou uma turma nova agora, na cidade de Itabaiana, que iniciou remotamente, ou seja, online, à distância, até que se possa trabalhar, presencialmente. Um abraço para a professora Martila. Sim. Martírio, um abraço também aqui do Paraná, tá bom? Professor Oi. Hilton, outra pergunta muito curiosa. Tá. Além de que você falou da questão dessa transição, não houve enfraquecimento na questão financeira, econômica da instituição, uma coisa que eu também percebo, eu creio que pela sua experiência, pelo seu currículo, o ensino também não perdeu a qualidade, né? Porque além de dar esse suporte direto ao aluno e tratá-lo como gente, né? Não apenas como número, o cuidado com a qualidade do ensino, o cuidado com a transmissão desse período que foi conturbado do analógico, né? Do presencial também para o digital, mas não perdendo essa linha de qualidade, sabe? Porque eu vejo aqui em Maringá que existem muitas instituições da área de ensino, mas eu percebo que uma porcentagem muito, muito considerável não tem esse feedback com o aluno, esse suporte, sabe, direto com o aluno, mesmo que implique ser um curso à distância, né? Então, assim, me fala um pouco assim, como que está essa questão da qualidade da Unicorp, o que vocês têm priorizado nesse tempo, o que você projeta para os próximos anos?
Tá, ok. Eu quero aproveitar mais uma vez, professora, e mandar um abraço para algumas empresas que a gente, de alguma forma, se faz presente, ora por uso, ora por algum tipo de informação, de ajuda. O pessoal do Clube dos Cosméticos está aqui com a gente também para falar sobre empreendedorismo, né? A Academia F1 do amigo professor Gabriel está aqui contemplando a gente também, tá bom? A Renata Ótimo. Darcy, Grazi também está aqui, a Grazi Rodrigues está aqui com a gente. Pois bem, então tá, olha só, sobre essa questão da qualidade, deixa eu dizer a você uma coisa, olha, qualidade na educação se dá por duas vertentes, duas vertentes. De um lado, o professor, do outro lado, o aluno. Simples assim. Quando essa relação encaixa direitinho, quando existe entre essas duas vertentes, essas duas pontas, essas duas figuras, sinergia, sabe? Quando existe química entre esses dois aí, quando existe uma relação de respeito entre professor e aluno, a qualidade da educação permanece. Vou dar mais exemplos sobre isso, olha só. Lá no Xingu, Amazonas, lá dentro do mato, durante os dias, diversos dias, existem muitos e muitos professores que estão lecionando debaixo de uma árvore. Uhum. Muitos alunos sentados no chão. Muitos sentados no chão. Muitos. É bem verdade que faltam para eles uma infinidade de estrutura. Máquinas, equipamentos, né? Entre outras. Entre outras, né? Mas, se o professor quiser lecionar com qualidade, ele leciona mesmo debaixo de uma árvore lá no Amazonas. Se o aluno quiser Exatamente. aprender bem, ele vai aprender mesmo debaixo de uma árvore, sentado no chão lá no Amazonas. Obviamente que todos os outros recursos de laboratório e tudo mais vão fazer falta. Vai contribuir para ele ter o melhor aproveitamento possível, sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. Mas se eles desejam ter ensino de qualidade, eles vão ter. Eles vão se esforçar, vão se dedicar, vão se respeitar. E o ensino vai acontecer. O contrário é verdadeiro. Existem muitos e muitos alunos, muitos e muitos professores, diante de estruturas grandiosas, extraordinárias, fantásticas, e que nada está acontecendo. Porque está faltando respeito, está faltando dedicação, está faltando uma série de atributos que não vai fazer com que não vão fazer com que a educação aconteça. Aqui na Federal, Universidade Federal de João Pessoa, da Paraíba, existe uma máxima entre muitos e muitos professores que é o seguinte: quem nunca deu uma aula na Universidade Federal da Paraíba debaixo de uma árvore não é professor. Uau, E boa. E de vez em quando você entra na Universidade Federal, a Universidade Federal para mim é uma grande lavagem de alma, sabe? Eu de vez em quando entro na Federal e passo lá, faço 1000 curvas lá dentro da Federal, apenas para sentir o prazer de estar na Universidade Federal, de respirar o ar que a Universidade Federal tem. Sabe? Porque aquilo me inspira, aquilo é lugar de Deus, aquilo é lugar de muita educação, de muita bênção. Então, muitas e muitas vezes eu entro no espaço da Universidade Federal e eu não tenho nada, absolutamente nada a fazer na Federal. Eu vou apenas para respirar o ar que aquilo ali me traz, me renova, me inspira e eu saio de lá muito bem. Pois bem, mas nesses meus passeios, de vez em quando eu encontro um professor dando aula debaixo de uma árvore. Eles saem das salas de aula e vão dar aula debaixo de uma árvore. Isso para os professores, aqui existe uma máxima que diz assim: quem nunca deu aula na Universidade Federal da Paraíba debaixo de uma árvore não é professor. E o que é que eu quero dizer com isso? Que naquele momento foi dada uma aula de qualidade, pelo menos é o que a gente sabe, debaixo de uma árvore. Sabe? Então, voltando um pouquinho, a qualidade da educação não cai nunca, jamais vai cair, porque passou do presencial para o online. Se a relação entre professor e aluno foi boa, vai ser boa do mesmo jeito. Obviamente que existem disciplinas
que é preciso prática e que o online não vai ser possível. Laboratório de Com prática é certeza. laboratório de prática. Mas Sim. a parte teórica não vai se prejudicar se houver a relação professor-aluno de maneira nenhuma. Pois bem, no nosso caso, eu acredito que a qualidade não caiu porque a gente não tem reclamação nesse sentido. Ótimo. O Aristóteles disse uma frase muito que me lembra assim agora, que me traz a memória que Hum, você falou sobre tua experiência na universidade. Ele diz certo. assim que a educação tem raízes amargas, mas tem frutos doces. Eu me lembro que eu comecei a dar aula em escola dominical, nas comunidades, para crianças e que não tinha material, sabe? Não tinha estrutura. E eu acho que é o palco ideal para um mestre. É aquele gizinho, né? De antigamente, é aquele Claro. chão sujo, as cadeiras que não tem, as crianças, às vezes até os alunos que sentam no chão. Então, esse mestre, ele vai levar consigo essa bagagem, sabe? Por toda a vida. Então, eu acho que é um aperfeiçoamento, né, professor? É um É, aperfeiçoamento. é, olha, sabe, eu digo assim, Ana, eu digo assim que a educação, estudar, aprender, e aí um grande abraço para a professora Janaína Emília, viu, a coordenadora lá do Polo Maceió, em Alagoas, que acabou de entrar, e é a coordenadora geral do Polo de lá, um abraço para ela. Um Ana, abraço, eu digo assim, ó, professora. que a educação, o conhecimento, estudar, aprender, dói. Dói, e dói muito mais do que ter que trabalhar. Muito mais do que trabalhar. É bem verdade que dói para quem leva a sério, sabe? Leva a sério. Tem muita gente que está nas salas de aula, mas não é nem aluno nem estudante. Nem aluno e nem estudante. Está na sala de aula. E para esses, é mais ou menos assim, do jeito que Zeca Pagodinho gosta, deixa a vida me levar, né? O Sim. mercado é quem vai selecionar lá na frente. O mercado é quem vai selecionar. O mercado é quem vai dizer se ele vai ter espaço como profissional ou não. Mas, se vai levar a sério, o ensino dói. Estudar dói. Aprender dói. Sabe? Olha, dá para Dá dá para para ver. ver? Tá. Dá para ver? As Sabe o que, cicatrizes. sabe o que é isso? Muitos e muitos anos de mesa. Muitos e muitos anos de mesa. Quem me vê, esse negão com quase 1,80 m, com 90 quilos, jamais vai imaginar que eu, e digo a você, assim, juro por Deus, já chorei muitas madrugadas estudando. Chorei de tanto estudar. Porque naquele momento, embora seja prazeroso para mim, doía. Sabe? Doía ter que produzir uma tese de doutorado, doeu ter que produzir uma dissertação de mestrado. Eu senti muitas dores estudando. Mas posso lhe garantir uma coisa: educação, conhecimento, estudo é tiro certo, é aposta ganha. Nunca, jamais, eu nunca vi ninguém apostar na educação, se dedicar ao conhecimento e dar errado na vida. Nunca, nunca. Valeram todos os anos. Todas as vezes que eu entrei na feira para ser comerciante, para vender cominho, coloral, serra de unha, valeu todas as vezes que eu lavei carro no meio da rua, valeu todas as vezes que eu botei algo nas costas para vender no meio da rua, picolé, dindim, entre outras coisas, valeu demais tudo isso. Eu nunca deixei de fazer essas coisas, deixei agora, né? Há um bom tempo eu deixei, mas nunca deixei de fazer porque tinha que estudar. Eu sempre fiz isso e arrumava meu tempo de estudar. Sempre fiz isso. E fiz graduação em administração aqui no Unip, que você conhece. Eu fiz pós-graduação na própria Unicorp, em parceria com instituições que a gente tem como parceiras. Eu fiz mestrado em engenharia de produção na Universidade Federal da Paraíba, que você sabe. Eu fiz Sim. doutorado na USP, Universidade de São Carlos, em Estou Assunção, aqui com capital do seu Paraguai, currículo. onde eu volto 2 vezes por ano e sou professor do mestrado e do doutorado na universidade que eu fui aluno. Então, todo aquele esforço que eu fiz valeu muito a pena. Eu não falo isso, até porque no meu dia a dia eu não falo, estou falando aqui porque está sendo necessário, está sendo necessário. Eu não falo isso para Realmente. me orgulhar, eu não falo isso para me orgulhar, eu falo isso para ratificar que a educação vale a pena.
Então, depois de tudo isso, eu não poderia pegar um curso, sabe, pegar um curso de pós-graduação da gente e colocar por R$ 1.700, quando eu posso colocar por R$ 169, por R$ 199, por R$ 249, para dar oportunidade às pessoas. É isso que eu faço, é isso que a Unicorp faz, e somos todos muito felizes com isso. Hoje, a Unicorp existe há 5 anos, né? 5 anos. Depois que eu saí de uma grande rede de ensino, né? Mais um grande abraço para o meu amigo Aeronildo Carvalho novamente. Só depois que eu saí de uma grande rede de ensino, o professor Amilson também, um grande abraço para ele, está aí com a gente, a Silvana está com a gente também. Olha Minha só, amiga, Deus abençoe. Ah, que bom, que legal. Então, o que acontece? Só depois que eu passei por todas essas coisas e que cheguei aqui, sabe, chega aqui e a gente está só no começo, porque espero que Deus me dê saúde para a gente continuar ajudando, Com é que eu faço certeza, questão de, é que sim. eu faço questão de falar isso. Eu não quero, repito, não quero que as pessoas passem pelo que eu passei para estudar. A Unicorp existe há 5 anos. Só há um ano atrás ela é faculdade. Só há um ano, mais ou menos, ela é faculdade. Nós somos faculdade de administração, acabamos de solicitar do MEC mais credenciamento para outros cursos, mais credenciamento para o EAD, em parceria com outras instituições. Nós ofertamos mais de 100 cursos de pós-graduação, ofertamos mais de 300 cursos por meio online, que vão desde o supletivo até mestrados online, sabe? Então, o que acontece? Temos 12 cursos técnicos aqui em João Pessoa, 12 cursos técnicos. Já são 18 polos pelo Brasil, e essa semana a gente acabou de abrir mais um. São 18 Uau! polos no Nordeste. Nós temos em Fortaleza, no Ceará, Maceió, Alagoas, temos em Recife, Pernambuco, mas temos em Cajazeiras, Souza, Uiraúna, Pau dos Ferros, em Pernambuco, aqui na Paraíba. Pernambuco temos Ipojuca, temos Palmares, temos Itabaiana. Aí eu não consigo dizer todos, são muitos. São muitos, são muitos, são muitos. E o que a gente tem ajudado as pessoas é uma grandeza. Somos muito felizes e agradecidos, demasiadamente agradecidos a Deus, por tudo que Ele tem feito por nós. Sim. Deus, ele é o autor dos nossos sonhos, né? A gente apenas é os protagonistas. E eu creio também, professor, que o senhor é um provocador de sonhos. O senhor é um provocador. Me lembro quando eu cheguei na Unicorp, eu enviei um e-mail, não sei se você lembra. Eu enviei Ah, um e-mail, eu acho que mais ou menos um mês. Aí o senhor não, uns 15 dias o senhor me enviou um e-mail, retornou me ah, convidando para uma reunião, e eu cheguei toda tímida lá, eu falei, mas eu não tenho especialização, e colocando até dificuldades, e o professor Hilton me deu assim, abriu a casa para mim, sabe, acreditou. Eu chego a me emocionar, porque de verdade você não só empreende em coisas, né, em instituições, em cursos, mas em pessoas. Eu acredito que aqui na live, professor Hilton, tem muitos professores e muitos alunos que o muito. senhor tem dado oportunidade. E você tem aberto o caminho para muita gente, sabe? Eu acho que eu não lembro se é Ariano Suassuna que fala, mas ele diz que, não, é Rubens Alves que ele diz que o professor, ele não ensina, ele provoca o aluno, É né? Ele verdade. provoca o aluno. E você tem provocado não só e essa é uma pergunta que eu quero te fazer. Tá, Como que é levar o empreendedorismo, a veia empreendedora, o sentir, o respirar, a ideia empreendedora, a visão empreendedora para os teus alunos, sendo você já empreendedor? Levar esse respirar do empreendedorismo, mesmo em meio a crises, mesmo em meio a momentos difíceis, de pensar em desistir, né? De acordar às tá, 5 da manhã e dormir meia-noite, às vezes 24 horas trabalhando, né? E você, como que tá. é isso, né? Levar esse sentimento empreendedor para o seu aluno. Para mim é muito prazeroso. Um abraço para Silvana Valeiro, né, que está falando aqui, que é muito Ah, legal, um grande exemplo que estamos dando. Deve ser sua amiga também, né? A é, Renata de, sim, no Rio de a Janeiro. Renata, que legal. A Renata de Assis, que deve ser sua amiga também, está dizendo obrigado por me convidar, está sendo de grande valia a nossa conversa. Pois bem, Que então, bom. como é para nós, para mim, levar essas questões relacionadas ao empreendedorismo para as pessoas? Olha só.
A Unicorp tem lá que a missão dela é gerar oportunidades para quem acredita que a educação vai mudar a sua vida. Gerar oportunidades para quem acredita que a educação vai mudar a sua vida. E o que é que isso significa em relação à sua pergunta? Veja só, quando eu dou uma aula, no final eu sempre digo o seguinte: gente, a minha missão aqui foi tentar tocar o coração de vocês para aquilo que eu acredito. E o tempo todo eu passei para vocês apenas aquilo que eu acredito. Eu não passei fantasia. Eu passei realidade. Se eu conseguir tocar o coração de apenas um, eu estou feliz. Eu fiz o meu trabalho. Se eu conseguir, eu consegui, eu fiz o meu trabalho. Então, eu costumo dizer, Ana, que eu apenas tento tocar o coração das pessoas e dar o meu exemplo de que a educação vale a pena. Em relação ao empreendedorismo, o que é que eu faço para as pessoas entenderem que isso vale a pena? É exatamente isso. Eu mostro para eles que, por meio do empreendedorismo, existe uma oportunidade delas viverem melhor. Mas é preciso estar preparado, é preciso ter o mínimo de conhecimento, é preciso estudar, é preciso fazer com que a educação ocupe um espaço na sua vida prioritário. Tem que ter. Não precisa ser a prioridade number one, não precisa ser a prioridade 2, 3, 4, mas que seja uma prioridade na sua vida. Por quê? Querer ser empreendedor sem ter o mínimo de conhecimento, isso é aventura. E aventura normalmente dá errado. Ou você aventura e tudo que ocorrer na sua aventura valeu a pena. Tudo bem. Mas, do ponto de vista do empreendedorismo, não dá para ser uma aventura. Tem que partir de algo que eu goste, que eu saiba fazer minimamente e que eu tenha o mínimo de preparo, e esse preparo eu sempre digo que passa por um plano de negócio. É isso aí. Eu só tento tocar o coração das pessoas que acreditem nesses pontos e que, em meu caso, eu falo da minha realidade, falo da minha história. Então, história todos temos. Todos temos, todos temos, todos temos. Enquanto história, quando meu pai morreu, Ana, a minha mãe falou assim: olha, você tem tudo para dar errado. Eu tinha 7 anos de idade. Ela disse: você tem tudo para dar errado. Ela disse: você é preto, você é pobre, você é nordestino, e como se não bastasse, você agora é sem pai. Em dias de hoje, qualquer pessoa diria assim: gente, pelo amor de Deus, isso não é coisa que uma mãe diga. Isso é preconceito, é racismo, é, sei lá, e tudo isso que se diz hoje é homofobia, é bullying, nada disso. Mãe é mãe e é para dizer o que quer e o que não quer. Se o filho segue ou não é problema dele. A mãe nunca vai dizer nada para derrubar um filho. Nunca. Só vai fazer para ajudar. A minha mãe disse isso. Mas disse assim, na sequência: mas tem uma coisa que vai fazer você viver dias melhores. Você é preto, pobre, nordestino e agora sem pai. Mas tem uma coisa que vai fazer você ter dias melhores. E essa coisa é a educação. É o conhecimento. É o estudo. É a única coisa que eu vou poder fazer por você. É a única coisa que eu vou poder fazer para você. E outra coisa, não vou poder fazer sozinha. Quero tua ajuda. 7 anos de idade, Ana. 7 anos de idade. Como é que eu vou ajudar? Eu fui para as feiras, ela foi vender tapioca e cocada. Tapioca e cocada nas feiras. E eu fui vender cominho, coloral, serra de unha e outras coisas. Servi exército e fiz um monte de outras coisas, mas nunca deixei de estudar. Nunca deixei de estudar. Então é isso. Eu levo para as pessoas isso. Estudem, tenham conhecimento, apostem na educação. Porque eu não conheço ninguém que apostou na educação e deu errado. Não conheço ninguém. É nisso que eu acredito. Nossa, tô sem palavras. Agora, mas essa questão da educação, né, da inteligência de dentro para fora também, você colocou o teu sentimento numa realidade difícil com a tua família, né, com a tua gênese,
para usar tudo isso como mola percussora, né, professor? Para chegar onde você chegou e ainda vai chegar. Então, você pode me dizer para os nossos ouvintes hoje à noite aqui que estão chegando, a Grazi, né, do Rio de Janeiro, é uma menina muito abençoada, muito inteligente, que está fazendo medicina na Argentina, mas agora está no Brasil fazendo, inclusive, professor, ela está cursando cadeiras online no curso de medicina. Devido à questão do isolamento, da pandemia, ela colocou aqui, vocês dois são provocadores. E outros, aqui o professor, pastor Ronaldo, aqui de Maringá, da nossa comunidade. Então, assim, professor, o que eu ia falar para o senhor ir fazer essa pergunta, não basta apenas ter um desejo, um sonho. É importante você fazer um desenho, né? Você desenhar internamente e externamente, né? Porque essa é tipo uma paideia, né? É de dentro para fora. Porque eu sei que eu preciso da educação, eu sei que eu preciso que a educação me liberte da miséria, né, do contexto social que eu possa estar vivendo, mas como que eu vou pegar todas essas demandas traumáticas, difíceis, e transformar isso em uma realidade bela, em uma realidade Tá, melhor para a minha vida? tá. Sabe E como é que você faz? aí eu pergunto para você, você falou que está há 5 anos, né, a Unicorp, a existência da Unicorp. Nesse tempo, você já pensou em dizer assim, em vender, em desistir, em entregar para o Evandro, professor Evandro, né? Você já pensou assim mesmo, sabe, de abrir mão de tudo? Nunca Nunca, pensou? Nunca passou na nunca, sua cabeça? nunca, nunca, nunca. Eu sou professor de empreendedorismo, eu sou professor de administração, né? Eu acredito muito que Deus é que está no comando. Eu acredito tudo que Ele é que é o cara. E acredito que Ele apenas me escolheu para, enquanto filho dele, ajudar uma série de outras pessoas. E como eu Sim, acredito nisso, acredito também que Deus não sacaneia ninguém. Então ele com não vai certeza sacanear não. comigo. Então ele não vai sacanear comigo. Entendeu? É óbvio que eu acredito no que eu aprendi, eu acredito na minha formação, eu acredito no meu doutorado. Eu acredito nas pessoas que estão do meu lado, sabe? Eu acredito nos funcionários que a gente tem, acredito nos companheiros de dia a dia que a gente tem, sabe? Acredito também que não dá para ter mimimi, sabe? Não dá para ficar apontando o governo estadual, apontando o governo municipal, apontando o governo federal, sabe? Apontando o vereador do bairro, gente, esquece o povo, deixa eles trabalhar e fazer o que eles têm que fazer lá e faça a sua parte, sabe? Para de mimimi, para de querer passar em concurso porque tem que ter uma cota para negro. Negro é gente do mesmo jeito, tem a mesma Uau, capacidade, não tem cota nenhuma. Tem que meter o braço lá na mesinha e estudar, sabe? Tem que dormir agarrado com os livros, tem que decorar páginas, decora 1000, aprende 2000 e vai estudar e passa no concurso que você quer passar, monta o negócio que você desejar e pronto, acabou, sabe? Então não tem que ter mimimi nenhum. Acredita em Deus porque Ele é o comandante de tudo, acredita no que você sabe, para de reclamar das coisas e vamos lá. Conta com as pessoas que estão do teu lado. O brasileiro é bom. Brasileiro é bom, 80% dos brasileiros são bons, sabe? Traz para o teu lado pessoas boas, sabe? Traz para o teu lado exatamente. pessoas boas. Lá, a Unicorp hoje tem um grupo de pessoas que eu sou apaixonado por eles, sabe? Eu também. Ainda, por incrível que pareça, ainda está num tamanho que eu consigo dizer o nome de quase todos. Se eu for dizer aqui o nome de quase todos, eu consigo dizer para você. Sabe? Eu tenho, por exemplo, eu tenho no atendimento tal a Suelen e a Cláudia. Eu tenho na secretaria a Amanda, a Darlene Cris. Eu tenho o João Reis, o João Paulo. Eu tenho a Cláudia, já falei. Eu tenho a Tatiana Braga. Eu tenho a professora Catiana. Eu tenho a professora Kátia. Eu tenho o professor Edivando, a professora Mota. Eu tenho a professora Sônia. Eu tenho a professora Patrícia. Sabe? Eu tenho a professora Uau, Daniela. Eu tenho o França, eu tenho o Luciano, meu irmão, sabe? Eu consigo dizer o nome de todas as pessoas. Espero não ter esquecido um ou outro aqui, porque
É questão de tempo mesmo, sabe? Questão de tempo mesmo. Mas a gente tem, aposta, gosta, ama, respeita, tem carinho pelo monte de gente. As pessoas têm isso por nós e isso reflete no nosso trabalho. Com Então, certeza. sabe, um ensinamento, se é que a gente pode ensinar alguma coisa, é goste de gente, goste de pessoas, admire o ser humano, ajude as pessoas a crescer ou a crescerem. Pegue, sabe, surpreenda as pessoas fazendo as coisas certas, sabe? Tá cheio de administrador por aí, rodeando as pessoas, procurando flagrar as pessoas fazendo algo errado. Para com isso, pelo amor de Deus. Surpreenda as pessoas, flagra ela fazendo as coisas certas, elogia, põe para cima, levanta as pessoas. Hoje, hoje eu participei de uma reunião, em uma consultoria que eu faço em uma determinada empresa, e com educação, com jeito, com carinho, com respeito, com admiração, eu tive que dizer para uma pessoa que você não gosta de gente. Você não respeita as pessoas, você não valoriza as pessoas. Com jeito, com educação, com carinho, mas eu tive que dizer. Uhum. Espero que não magoe, mas uma coisa é certa, se a pessoa aprender isso, vai viver muito melhor, vai crescer muito mais, porque máquinas e equipamentos são tudo lindo e maravilhoso. São tudo lindo e maravilhoso, mas quem faz tudo são as pessoas. Quem faz tudo são as pessoas. Se você aposta nas pessoas, se você dá condição das pessoas Sim. crescerem, se você olha para as pessoas e vê as pessoas em pé de igualdade, óbvio que tem que se resguardar as devidas observações, mas se vê como ser humano, que tem aspirações, que tem desejos, que tem sonhos. Ajuda essas pessoas. Às vezes tem pessoas que o sonho é tão pequeno, gente, comparado ao nosso, é tão pequeno. Precisa de tão pouco para ajudar, ajuda. O que a gente está vendo aí de diretores, gerentes, supervisores, presidentes, que não dão bom dia, não dão bom tarde, dá boa noite ao funcionário, parece que ele é mais ou menos assim, é ele aqui, Jesus Cristo um pouquinho abaixo, aí daqui a pouco Jesus Cristo empata, eles passam novamente, se sentem verdadeiro Jesus Cristo, não é assim. Tem que valorizar as pessoas, tem que respeitar, tem que ter carinho, gostar de gente. Pois O bem, acho que resultado está nas pessoas. O resultado está resultado nas das pessoas pessoas. quem fazem. As pessoas quem fazem. As pessoas quem fazem. Máquinas e equipamentos são lindos e maravilhosos, mas não fazem sem as pessoas. Não fazem sem as pessoas. Sim. Sim. É isso. E é isso, né, professor? E assim, nesse tempo você já encontrou algum professor no caminho que você pudesse, eu sei que você investe em muita gente, né? Eu, pelo menos, posso dizer que foi uma que você investiu a curto Tá. prazo, mas você já encontrou algum professor que você se identificou, assim, tipo, você disse, poxa, a história dele é muito parecida com a minha história e talvez ele não tenha as qualificações, né, que eu almejo que para aquele determinado cargo ou função, mas devido à história resiliente dele, eu quero investir, eu quero acreditar, porque, professor, concorda comigo que às vezes a gente vê mais a aparência, como até um versículo bíblico que diz que o homem vê a aparência, né? E Deus vê o coração. Então, às vezes, a gente percebe que tem pessoas profissionais bem qualificados, treinados, com uma vasta experiência, um currículo excelente, mas você consegue enxergar o coração daquele profissional e ver que ele não está ali, sabe? Como você falou, é gente. Você já precisou tomar essa decisão entre alguém qualificado e alguém não tão qualificado no pesos e medidas, mas que você escolheu aquele que o teu coração te apontou Muitas nessa tua vezes. caminhada? Muitas vezes. Eu vou dizer uma coisa a você. Vou dizer uma coisa a você. É, a gente faz tudo. Tudo que a gente faz são por duas vertentes. Habilidade e esforço. Habilidade e esforço. Do ponto de vista da psicologia, Só a um gente faz minutinho, as coisas. professor. Só falta 23 segundos para encerrar.
Vai Tá. encerrar e eu te chamo outra vez, tá? Eu entro de novo Tá. para a gente encerrar, tá bom? Aí Pode falar. a gente passa mais uns 10 minutos, porque depois eu tenho aula, tá bom? Tá bom. Então tá. Então a gente faz as coisas sobre A duas gente vai vertentes: encerrar. habilidade e